Bom, olá pessoal, estou aqui tentando começar a fazer o meu terceiro vídeo para, enfim, debater com o pessoal algumas questões, né? Lembrando que a gente está falando aí da questão da vida, né? E de como essa vida ela deve ser vivida. Eu estava pensando agora há pouco, né, sobre um paradoxo, né? Que nós começamos a viver no início do século XX, né, que é o paradoxo da escassez de recursos, da escassez de alimentos. E por que é um paradoxo? Por que é uma contradição? Né? Porque nós chegamos a um nível de desenvolvimento tecnológico que permite, se você souber fazer as escolhas corretas, tanto de espaços quanto de formas, você pode alimentar a humanidade toda. Dessa maneira, é como se nós estivéssemos diante de um discurso, né, que nos remete lá aos primórdios da civilização, que foram comentados brevemente, né? O objetivo disso é ser apenas um bate-papo, né? Nada mais do que isso, com algumas reflexões, evidentemente, né? Lá do início da humanidade, né? A escassez de alimentos, né? E a forma de se organizar-se para produzir e repartir isso, né? Nos dois vídeos anteriores a gente já falou um pouco sobre essa questão, né? E hoje também vamos continuar desenvolvendo isso, né? A ideia é desenvolver a ideia de como a vida deve ser vivida, né? A partir da situação catastrófica que nós estamos passando. Existe um campo da cinematografia, ficção científica, né? E dentro da ficção científica nós temos uma outra subdivisão que é bastante famosa, né? Que produziu obras derivadas da literatura, a maioria delas, né? Magníficas, né? E que hoje volta à tona, né? Nesses últimos, nos anos 10 do século XXI, voltou à tona, que são as distopias, né? Que são exatamente o contrário das utopias. O que seria uma utopia? A primeira utopia é aquela do Thomas More, né? Que fala de uma ilha de fartura, onde ele, no início do século XVI, tenta desenvolver uma forma de organização ideal num lugar hipotético, utopos, né? Não lugar, ou seja, não existente. E a partir daí, o termo utopia ele passa a ser usado como um modelo, né? Como um modelo que se busca atingir, né? A partir de uma certa prática. Eu tenho a utopia de me tornar o melhor engenheiro, né? Isso você pode falar no primeiro ano da graduação, enfim. Aí você descobre um monte de problemas no meio do caminho para chegar a ser. Muito bem. As utopias, né, elas embalaram os mais belos e tenebrosos sonhos da humanidade, né? E eu diria que mais ou menos a partir do final do século XVIII, início do século XIX, com o fim, vamos dizer assim, do classicismo na literatura, nós temos, e aí os professores de português me corrijam, né? Nós temos o desenvolvimento, o início de uma tendência da literatura, da pintura, da música, da arte, que vai ser fundamental para a humanidade, que é o romantismo, né? O romantismo, ele
caracteriza-se por uma tentativa de fuga do real, né, através da imaginação, através da projeção dos sentimentos, através da projeção do seu inconsciente nas obras, né. Há também aquela questão do endeusamento feminino, né, coisa que eu faço até hoje, não dá certo, mas enfim. E também há uma outra característica importante, isso bem resumida. Claro que se você for discutir em termos como se fosse uma aula, você colocaria muito mais itens, mas aonde eu quero chegar, né? Uma negação da sociedade que estava se afirmando, né? Os românticos, eles eram conhecidos muitos por serem boêmios, né? O que é ser boêmio? Além de ser aqueles indivíduos que nasceram lá naquela região da República Tcheca, boêmios são indivíduos que desenvolvem mais as suas atividades à noite, né? Agora são 23h10, desenvolvem mais suas atividades à noite, né? Essa característica do romantismo, que não é muito explorada, né, é a ideia de que a noite é o oposto do dia. Isso é óbvio, claro, é óbvio. Mas é o oposto do dia, dia este que é organizado por um determinado modelo de organização dos grupos coletivos para se satisfazer as necessidades. Esse modelo que está surgindo e que vem se desenvolvendo é o modelo capitalista, né? E o romantismo, ele, de uma certa forma, foge desta realidade, né? É como se, no seu caráter bucólico, na própria temporalidade da narrativa ser mais lenta do que a narrativa da sociedade industrial, ele tentasse preservar ou tentasse, por vezes, retornar a um período anterior, onde o homem não era tão mecanizado, seria essa a palavra, né? Nós vamos falar muito sobre isso se os vídeos continuarem, né? Sobre todos esses processos. Por que eu falei do romantismo? Né? Um dos derivados do romantismo, né, vai ser o terror, né? As 3 obras clássicas iniciais do terror: O Médico e o Monstro, do Stevenson, o Drácula, do Bram Stoker, e o Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, que é o subtítulo da obra da Mary Shelley, né? Concomitante com o desenvolvimento dessas obras, né, você tem aí o surgimento de um tipo de ficção científica, né? O Jules Verne é um grande autor nesse sentido. Você começa a ter um estilo de narrativa que projeta uma sociedade futurista bastante tenebrosa, né? Uma sociedade futurista em que, enfim, nós não conseguiríamos o domínio total das técnicas para submeter completamente a natureza ao homem, ou se isso fosse conseguido, estaria na mão de poucos e a maioria estaria vivendo numa espécie de submundo, de subvida, né? Então as distopias, elas se tornaram interessantes, elas voltaram à tona nos anos 10 do século XXI, justamente com essa situação que se vive, né, de uma paradoxal falta de utopias, falta de projetos que as pessoas possam estar desenvolvendo, né? Isso tudo por conta de um modelo de economia, né, de um modelo de organização da vida para satisfazer necessidades. Muito bem. Dessas utopias, né, tem várias, 1984, do Orwell, você tem obras do Jack London, né, uma obra do Jack London maravilhosa sobre a situação dos trabalhadores ingleses, né, acho que é o Tacão de Ouro, uma coisa assim.
Você tem um grande escritor americano, Ray Bradbury, que escreveu muitas obras, dentre elas Fahrenheit 451, né? E você tem no cinema algumas adaptações desses livros, que também viraram filmes, 1984. Você tem uma obra que é seminal no século XX como distopia, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Até a última grande distopia que me vem à mente cinematograficamente é Matrix, né? Teoricamente não é baseado em nenhuma obra, mas tem um livro do Jean Baudrillard, Simulacros e Simulações, como uma de suas bases, né? E aí? Né? Essa sociedade a que nós chegamos hoje, né, com esse nível avançado de tecnologia, inclusive nas comunicações, né, com um nível de desenvolvimento da pesquisa bastante grande, né, ele acaba não prometendo, ele acaba não fazendo aquilo, né, que se achava que isso iria ocorrer no final do século XIX, início do século XX. Né? Essa situação, né, esses dois polos opostos, a dificuldade da vida na antiguidade e a dificuldade da vida na atualidade, eles são dignos de muita reflexão. Né, porque há aí toda a trajetória da humanidade, há aí modelos de organização da produção, modelos de organização do poder que foram surgindo e foram se desenvolvendo. Né? Uma das perguntas que se deve deixar para a reflexão das pessoas é essa, né? O porquê que hoje, né, com todo o aparato técnico necessário para se desenvolver uma boa qualidade de vida, nós estamos passando por dificuldades econômicas brutais. Né? Você percebe que existem ciclos. Né? A última crise foi em 2008, aquela em que o presidente Lula ainda estava no poder. Nós estamos tendo uma que já está rolando aí desde 2015, 2016, né? E agora uma que provavelmente virá por conta do coronavírus. Né? Ora, é preciso que nós façamos uma reflexão, então, não é? Sobre formas de organização desse coletivo para garantir a sobrevivência, né? E descobrir maneiras, né, de que isso venha a se dar de uma forma satisfatória. Um dos objetivos do vídeo de hoje, depois dessa pequena introdução, é esse, né? É falar um pouco sobre como organizar essa coletividade, né, para a satisfação das necessidades. Nós temos classicamente um modelo de estrutura de poder, né? E olha que eu já introduzo um outro elemento que é bastante importante: estruturas de poder, né? Que se torna clássico, que seria a monarquia em suas diferentes formas, né? Desde o faraó até o Luís XVI e até alguns outros indivíduos que hoje acham que são reis, né? Enfim, a Constituição sou eu, né? Seria o Rei Sol, né? Enfim, mas a monarquia é um sistema de governo que foi mais ou menos se construindo nas mais diversas sociedades como maneira de organização, né? Nessa estrutura de poder você tem o rei, que ele está lá e não se questiona a justificativa disso. Isso é uma coisa importante, né? Porque já existe ao lado dele duas estruturas que vão ser fundamentais para a manutenção desse poder, que é a estrutura militar de um lado e a estrutura religiosa de outro, né? A monarquia caminha muito ao lado da religião, né?
E o conhecimento produzido, ele é um conhecimento à margem, né? Na maior parte das sociedades ocidentais, ele é um conhecimento produzido à margem. Por que eu falo da sociedade ocidental? Porque é ela que organizou os modelos, enfim, organizou a forma, a estruturação da sociedade brasileira e da sociedade mundial hoje, né? Mas nós temos casos em que não foi assim, né? Nós temos casos de sociedades africanas que se desenvolveram muito bem, de uma forma satisfatória no que diz respeito à satisfação das necessidades, antes de encontrar aqueles lá, né? Na Ásia você tem a China, a Índia, o Japão, né? Que são três civilizações, eu diria Índia, China, impérios, que desenvolveram filosofias e modelos de governo bastante interessantes, né? Que mesclam elementos religiosos com elementos filosóficos, né? Nós podemos dizer o Confúcio, Lao Tse, né? Na China. Mas aí é um outro modelo, né? Nós estamos nos remetendo mais ao Ocidente aí nesse momento. Então você tem essa estrutura clássica, né? Que vai perdurar, né? Por um determinado tempo, né? A monarquia, então, como forma de organização do poder. Esse poder, ele tem o direito de determinar como se organiza o comportamento das pessoas. E, portanto, organizando o comportamento das pessoas, ele organiza a forma como as pessoas se desenvolvem para satisfazer necessidades ou para viver a sua vida, né? Essa noção de individualismo moderno que nós temos hoje, ela não era muito frequente na antiguidade, nem no período da Idade Média. Talvez as primeiras pessoas que tenham pensado no indivíduo no seu pensamento como motor da existência da existência humana tenham sido os gregos, né, os filósofos gregos, de onde nascem obras bastante importantes para discutir a questão do poder, do Estado. O Estado, então, é essa estrutura que é criada para organizar o funcionamento da sociedade, né? Você tem o Platão, no primeiro momento, falando sobre o mito da caverna. Antes dele, o Sócrates desenvolvendo algumas estruturas de conhecimento, né? Principalmente a maiêutica. E alguns historiadores discutem se Sócrates realmente existiu, se ele foi um personagem criado pelo Platão, por isso que eu citei o Platão primeiro, né? Você tem o Aristóteles, né? Que desenvolve de uma forma mais lógica a concepção de sociedade e a concepção de poder, né? E é nos livros que nós vamos ver aquela problemática interessante nessa organização da vida, né? A problemática de que é necessário produzir a sobrevivência cotidiana, mas é necessário pensar a vida. Então, o poder, ele não se exerce sozinho. Não existe uma justificativa a priori para esse poder. Esse é um grande avanço, né, se a gente for falar, né? Quer dizer, os caras chegam lá e falam, mano, o negócio é o seguinte, esse negócio de você ter aí uma divindade que, se a gente for contra, o cara mete um raio na cabeça da gente, isso é meio estranho aí, né? Vamos manter alguns padrões, mas eu acho que nós achamos aqui que a existência humana tem que ser determinada pelo pensamento humano, falando a grosso modo, né? Isso seria como se estivesse dando uma aula, né, no Fundamental 1. Então, esse dualismo que surge no pensamento grego, ele é muito importante. Porque ele indica o quê? Ele indica que nós, humanidade ocidental,
né? Quer dizer, eu não sou completamente ocidental, né? Nem gostaria de ser, né? Embora aqui esteja o pôster de um filme Cinema Paradiso dos meus grandes ancestrais italianos, né? Mas, enfim, voltando, eu me empolguei com os italianos. Você tem aí esse dualismo que é bastante importante e, portanto, ele instaura uma dúvida. Né? Ele instaura uma dúvida. Opa, espera um pouquinho. Se nós conseguimos, de alguma certa forma, com técnicas, garantir que uma parte da sociedade consiga não ter que se dedicar à produção agrícola ou à caça, o que essa parte da sociedade vai fazer? E quem é essa parte da sociedade? Isso é um dilema bastante claro. E eu acho que é um dilema que aparece novamente a cada momento em que nós temos o declínio de uma forma de governo, ou nós temos o declínio de um modelo, né? Nós estamos vendo isso no Brasil de uma forma como se fosse o negativo disso, né? Nós estamos vendo no Brasil pessoas dizendo que você vai trabalhar sim, não, mas sem condições sim, você vai trabalhar. Só que ele fala isso dentro de um Mercedes, né? Há um probleminha aí, gente, né, que tem que ser pensado, tem que ser refletido, né? Então, esse dilema que Aristóteles fala muito sobre ele, né, no Política. E quem deve, né, garantir a sobrevivência e quem deve pensar a existência, né? A primeira resposta que deu foram os gregos, né, inventando, mais especificamente os atenienses, inventando a tal democracia, que isso todo mundo sabe da escola, democracia sob a ótica pós-Revolução Francesa. O termo democracia dos gregos nada mais é do que uma tirania disfarçada, né? Quem eram aqueles que poderiam participar da democracia? Atenienses, homens, enfim, a partir de uma certa idade, depois de que se não me engano foi o Clístenes que cria essa questão de uma diminuição na idade de quem podia participar dessas discussões, desses debates sobre os rumos do poder. Mas isso é muito importante. Apesar de nós termos aí um mecanismo de exclusão muito grande, né? E aí passa a se discutir um valor também. Quando vai se discutir quem organiza, você exclui ou você inclui? Existem várias pessoas que defendem a inclusão de todos, existem pessoas que defendem a exclusão, existem modelos interessantes de exclusão e modelos interessantes de inclusão, né? Particularmente eu acredito que a sociedade deve caminhar para que todos sejam cidadãos, né? Mas isso não significa que seja a única forma de se pensar. Bom, então a inclusão de quem nesse processo, né? A inclusão de quem nesse processo? Eram só os homens atenienses, né? Nem as mulheres atenienses participavam da democracia. A democracia grega, como todo mundo sabe, era absolutamente misógina, né? E xenófoba, né? Os termos, gostado que os termos são gregos, né? Mas é o que eles faziam, né? Em relação a isso, né? Então esse passo importante que é dado pelos gregos, né, é algo que pode servir de um modelo de reflexão. Espera um pouquinho, não é mais uma divindade que tem um projeto que nós temos que seguir, que alguns iluminados tenham contato com ela. Não, somos nós cidadãos, somos nós indivíduos que vivemos nessa sociedade, que devemos parar para pensar e entender qual a melhor maneira de se organizar isso.
Esse é um grande salto que o Ocidente vai dar, né?